Olá, graça e paz. Vamos juntos meditar a respeito da obra de salvação. O que é a salvação? E por que há a necessidade da salvação? Para isso, vamos aqui meditar no texto da carta aos Efésios 2:8, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto nos leva a meditar profundamente acerca das bases da salvação. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender a condição humana, a situação do homem, de pecador. O homem pecador, ele tem a necessidade de salvação. E por que ele tem a necessidade de salvação? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para gozar de comunhão com seu Criador. O pecado, portanto, que o corrompeu, também o afastou da presença de Deus. E o homem ele não foi criado para ficar longe de Deus, muito pelo contrário, na comunhão espiritual com Deus. Logo, nessa condição de pecador, de morto espiritualmente, de separado de Deus, de destituído da glória de Deus, o homem, portanto, ele tem necessidade de salvação. Nós precisamos de salvação. E o texto diz que é pela graça que nós somos salvos. O que é graça? Graça é tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz para resgatar o homem, para salvar o homem, para reconciliar o homem consigo mesmo. Então, este é um plano eterno de Deus. Porque mesmo antes da queda, em sua sabedoria, em sua infinita sabedoria, Deus já havia planejado um modo de salvar o homem salvador. E toda essa graça, que é tudo o que Deus fez, né? Não há merecimento de nossa parte, ela é comunicada através do Evangelho. O Evangelho significa as boas notícias. Então, as boas notícias do alto, do céu, de Deus, é que um homem pecador, ele pode ser salvo, ele pode ser reconciliado, restaurado. Portanto, Deus ele comunica a sua graça através do Evangelho. Por isso que a grande comissão de Jesus Cristo é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o Evangelho é o modo através do qual Deus chama o homem pecador. Então, como que começa esse processo de salvação na vida do homem? É claro que tudo começa na nossa vida com a obra de regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é um novo nascimento. E como que se processa o novo nascimento em nossas vidas? Essa é uma obra exclusivamente de Deus. O Espírito Santo é o que nos regenera, é o que nos vivifica, é o que transmite a vida de Deus a nós. Todos nós sabemos que para a conversão há, sobretudo, a necessidade anterior de que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado. E, obviamente, nos ilumine para que nós possamos compreender o Evangelho pregado e para que possamos exercer a fé salvadora. Então, tudo começa com a obra do Espírito Santo, que, portanto, nos regenera, nos iluminando, fazendo-nos entender a pregação do Evangelho para a salvação e também capacitando-nos para que exerçamos a fé salvadora em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Portanto, nós não podemos fazer isso de nós mesmos, se Deus não o fizer em nós. Sem Cristo, nada podemos, absolutamente. Então, é a partir da regeneração que vai acontecer a conversão. Primeiro, a regeneração. Regeneração é quando somos gerados novamente de Deus. Recebemos a vida de Deus, é um novo nascimento espiritual que o próprio Jesus ensinou. E o que é a conversão?
A conversão, então, depois deste processo de regeneração e no exercício da nossa fé salvadora, nós, portanto, reconhecemos Jesus, o nosso Salvador, reconhecemos a nossa condição de pecador e a nossa necessidade de um Salvador. Então é aí que nós nos arrependemos dos nossos pecados e vamos a Deus, a Cristo, pedimos perdão por todo o tempo afastado de sua santa presença. A conversão é essa, é a nossa mudança de caminho. A conversão não é meramente uma mudança de religião, mas é uma mudança de postura diante de Deus, de afastado para agora reconciliado. E depois da conversão, da regeneração, da conversão, nós entramos numa nova etapa da nossa relação com Deus e da nossa vida. Chamamos de santificação. É o período em que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Seremos discipulados, vamos aprender acerca do Evangelho, acerca da pessoa de Deus, acerca de uma nova vida santificada, da vontade de Deus. Quando nós teremos uma vida consagrada e dedicada, uma vida de serviço, tudo isso nós chamamos santificação, até que um dia o Senhor venha e complete a sua obra em nossas vidas. Portanto, vamos gozar da obra de salvação e, sobretudo, desenvolver a nossa salvação. Pense nisso, que Deus o abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Um forte abraço.